Olá, galerinha da EJA, como estão vocês, os estudos? E aí, galera, estamos aí na nossa reta final, na nossa etapa final. Hoje estamos com a nossa aulinha de história, né? Com revisão geral dos conteúdos dados da segunda etapa para cá. Vamos ver um pouquinho, preparei o material todo baseado no que vocês já viram durante esse período, né? E vocês também podem acompanhar, tem como acompanhar pelo portal, todas as aulas que foram passadas para vocês, e acompanhar também pelo material, pelo livro de vocês. Todos os assuntos estão lá. Resumi aqui alguns para vocês, os mais determinantes, assim, digamos. E vou passar agora para vocês um pouquinho do nossa revisão aqui. E já também vamos ter a nossa prova final. Se ligou, né, galera? Vamos lá. Viajar no mundo da história, que é fascinante. EJA realizando sonhos adormecidos. Vamos navegar aqui. Assuntos da revisão: trabalho da história no Brasil, o trabalho no Brasil colonial, a escravização indígena, a escravidão africana no Brasil colonial, trabalho e industrialização, o mundo bipolar, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, globalização e seus efeitos e os novos e velhos problemas da globalização. Esses foram os assuntos, né? E vamos lá viajar. O trabalho e história do Brasil. O trabalho é essencial, é uma forma de relação entre o homem em sociedade e a natureza. O trabalho é a essência do homem na medida em que é a forma pela qual ele se relaciona com a natureza e a transforma em bens a que confere valor. O significado do trabalho. Trabalho transformador permite agir sobre a natureza e obter dela os bens necessários. O trabalho de produção de bens e serviços. Ao nosso significado aí sobre o trabalho. O trabalho no Brasil colonial. Temos aí o ciclo de ouro, né, chamado ciclo de ouro, que foi quando começou mesmo o trabalho escravizado. Ficou mais acirrado com essa caça ao ouro. E o período colonial, que teve também, né, organizaram aí capitanias, hereditarias, donatários, no caso, os donos elegeu pessoas como gerentes para trabalhar na terra, na exploração de recursos da terra e também carregando de povoado, protegendo e estabelecendo o cultivo da cana-de-açúcar. Além do cultivo do ouro em certa região, teve seus gerentes, que são esses aqui, né, mais vestidinhos, assim, deram a eles um pedaço, eles são chamados de donatário, um pedaço de terra para eles cultivarem, mas tendo a sua porcentagem em cima desses recursos que eles estavam sendo extraídos, né? Teve aqui o açúcar e o engenho. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro proprietário da unidade de produção de açúcar. Além do açúcar, destacou também a produção do tabaco e do algodão. As plantações ocorriam no sistema de plantátil, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. Aí, o escravo era quem fazia todos os serviços, né? O Pacto Colonial, imposto por Portugal, estabelecia que o Brasil só podia fazer comércio com a metrópole. A sociedade açucareira. A sociedade açucareira era patriarcal, pois o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político. As mulheres tinham pouco poder e nenhuma participação política.
deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. Eram também imobilista e estratificada. A sociedade, aqui a pirâmide, né, da sociedade do açúcar. Os escravos, era a base maior, é claro, a mão de obra maior. Homens livres, essa pirâmide aqui, que vamos dizer que eram os gerentes que cuidavam dos escravos para não fugir. E aqui o aristocrata, que são os senhores de engenho, a grande minoria, né? Grande minoria. E aqui está a bancada, né? As mesas, eles nos jantares deles, nos almoços, com os escravos à disposição. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escravidão indígena. Com a expulsão, em 1946, dos muçulmanos e judeus, Portugal teve a necessidade de nova mão de obra, que era utilizada principalmente em serviço doméstico. Essa mão de obra seria encontrada inicialmente nas barbáries da África, sendo os portugueses responsáveis em resgatar esse povo e civilizá-lo. Com a era do descobrimento, novos povos foram encontrados, como os tupis aqui no Brasil. E aqui está, né, a foto da pintura. Caçador de escravos, em 1820 a 1930. Debet, foi pintado por ele. A sociedade indígena. Os indígenas que habitavam no Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura, principalmente da mandioca. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Todos têm o mesmo direito e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho eram de pertença individual. Duas figuras importantes para os índios eram o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curas e doenças. O cacique, também importante na vida tribal, faz parte de chefe, pois organiza e orienta os índios. O povo tupi já haviam passado a fase paleolítica, dando os passos iniciais e revolução agrícola, como, por exemplo, a domesticação da mandioca, viviam principalmente da agricultura, além da pesca e caça para complementar a alimentação. Sua organização social podia ser classificada como pré-urbanos, pois todos os moradores estavam ligados à produção de alimentos e, em casos excepcionais, líderes religiosos, pajé e caraíbas e chefes guerreiros, os Chauás, eram liberados. E aqui tem a foto, né, de dos indígenas, dos Tupi. A escravidão africana no Brasil. Contexto histórico. Ao longo de mais de 300 anos, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos, ou já em terras americanas de banjo. Então aí, né, vocês estão vendo como eles eram trazidos, amarrados de cangaia pelo pescoço, maltratados, mal comia, fracos e sofriam. Comércio de escravos negros. Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos na América. O tabaco, o aguardente, o ouro, o marfim, tecidos, cavalos,
armas e outros produtos serviam de moeda de troca. Quando chegava à América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados. Ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadorias. A captura dos escravos. No início, os comerciantes portugueses capturavam os africanos. Mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar as excursões ao interior atacando a aldeia, preparando emboscada para conseguirem cativos para venderem nas feitorias no litoral para esperar à espera do embarque. Então, ainda hoje ainda tem certo tipo de preconceito. Vamos indo aí. Agora vamos falar um pouquinho da industrialização. A revolta da indústria local, a Inglaterra, foi por volta de 1750. Principal invento, a máquina a vapor, o James. Fonte de energia, carvão mineral. Principal matéria-prima foi o algodão produzido nas colônias. O tipo de indústria, têxtil, alimentícia. A localização das indústrias, próxima das áreas carbonífera. Divisão do trabalho, homens, mulheres e crianças, jornadas de 10 a 16 horas. Era assim antigamente, né? Era trabalho escravo também. E aqui está mostrando, né, como foi logo a modernização, as grandes rodas. Aqui esse papel é tirado do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Ele demonstrando aí, apertando os parafusos, né? Com a chave na mão. A segunda revolução industrial. O local foi na Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, no século XIX. Principais inventos: motor, a combustão, dinamo, eletricidade e automóvel. Fontes de energia: petróleo e energia hidráulica. Principais matérias-primas: o aço, derivado do petróleo e minério. Tipo de indústria: siderúrgica, metalúrgica, eletrodomésticos e automobilística. Localização das indústrias: regiões urbanizadas dos países desenvolvidos. Divisão do trabalho: fordismo, produção em série, jornadas de 8 horas, dia e férias. Aqui já está chegando no padrão, né? Já melhorou a jornada de trabalho. E a terceira revolução industrial foi nos países desenvolvidos, segunda metade do século XX. Principais inventos: chip, computador, robô, foguete, satélite. Estamos aqui nessa terceira revolução industrial. Fonte de energia: petróleo, nuclear, fontes alternativas, solar, eólica, biomassa e das marés. Principal matéria-prima: o aço, minério, produtos químicos, etc. Tipo de indústria: informática, eletrodoméstico, aeroespacial, de alta tecnologia, automotivas e etc. Localização das indústrias: locais com incentivos oficiais, mão de obra barata, facilidade de comunicação, transporte, países subdesenvolvidos e industrializados. Divisão do trabalho: just time, tempo certo, baixo custo da produção, alta produtividade, auxílio da tecnologia informatizada e trabalhadores autônomos. E aí fechamos, né, um pouquinho sobre a terceira revolução industrial, que é o nosso tempo. Agora um pouquinho sobre o mundo bipolar. Dois polos de poder, né? Estados Unidos e a Rússia. Líder, o de azulzinho, líder do bloco capitalista, e o vermelhinho, com esse símbolo aí, bloco socialista. O mundo bipolar: consequências da Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento das grandes potências europeias e emergências de suas novas potências. Que foi as novas potências aqui? Capitalista, né? Os Estados Unidos, e o comunista,
A Rússia. O mundo bipolar foram os maiores beneficiados com a guerra. No auge do esforço de guerra, produziam um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Em 6 anos de guerra, fabricaram 87 mil blindados, 296 mil aviões, 2,43 milhões de veículos pesados, 53 milhões de toneladas navais. Aí como ficou a produção dos Estados Unidos. Agora vamos aqui para a União Soviética, né? Consequências da Guerra Mundial. 26 milhões de mortos, com 14% da população. Milhares de feridos e inválidos. Indústria destruída. Campos agrícolas destruídos e cidade destruída. Vista aérea de Stalingrado. Aqui é o símbolo, né? Que sempre fez a união logo depois da junção, as duas bandeiras, a vermelha a dos Estados Unidos. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico. Não ocorreu um embate militar declarado e direto entre Estados Unidos e a União Soviética, até mesmo porque estes dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Na verdade, uma expressão explica muito bem este período, a existência da paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida amardecida, espalhando exércitos e armamento em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. E aqui ao lado, né, a imagem da queda do Muro de Berlim. Tem no livro aí de vocês uma imagem assim parecida, derrubando aquele muro. A globalização e seus efeitos. Nos últimos 20 anos, temos testemunhado imensas transformações, cujos impactos sobre os indivíduos, a sociedade e os territórios são difíceis de identificar e compreender na totalidade. Mas, afinal de contas, o que é a globalização? A globalização é um processo multidimensional, econômico, social, político, cultural, religioso, jurídico, e corresponde à etapa atual do capitalismo, através do qual as pessoas e os governantes e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e difundem aspecto cultural à escala planetária. Então, é isso aí, a nossa globalização. Está inserido nesses aspectos todos: econômico, social, político, cultural, religioso e jurídico. O processo aí da globalização caracteriza-se pela difusão a todo e a plateia, o planeta de modelos de fonte de inspiração ocidental, baseado na economia de mercado e na organização social e política do tipo liberal. Traduz-se no fluxo crescente de bens pessoais, capitais, informações e serviços comerciais à escala global. O que impulsionou a globalização? O desenvolvimento de transportes, reduzir os custos e o tempo de deslocação. Teve as TICs também, né? Informação, são as transmissões universal, instantânea, formação, surgiu a internet, e um desses meios de comunicação de expansão foi extremamente rápido também. Aí agora o plano econômico financeiro, a aceleração do processo de globalização resulta na crescente liberação dos mercados
dos movimentos de integração econômica, na América do Norte, na Ásia e na Europa, do papel das empresas transnacionais que têm intensificado a deslocalização de segmentos de processos produtivos à escala global. Novos e velhos problemas da globalização. A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultura, política, que teria sido impulsionado pela baixa de preço dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo e de forma uma aldeia global que permite maiores mercados para os países centrais, ditos desenvolvidos, cujos mercados internos já estão saturados. Então, vimos aí, né, um pouquinho quais são os novos e os velhos problemas de antigamente. Aspecto econômico e financeiro. A globalização da economia é o processo pelo qual se expande os mercados e onde as fronteiras nacionais parecem desaparecer. A liberalização de circulação de pessoas, bens e serviços. Com a abertura das fronteiras, a globalização econômica cresceu significativamente e venceu a globalização social e política. A liberdade de movimentação leva a que seja mais fácil a circulação de capitais e crescimento das economias. E vamos entrar nessa conclusão desses aspectos, né? O mais distinto na globalização são as multinacionais. A globalização está ligada a todas as áreas da sociedade, principalmente à comunicação, ao comércio, à escala mundial e à liberdade de movimentos. Permite troca de ideias, informações sem igual na história da humanidade. Com a internet, uma pessoa pode fazer parte da imprensa global e apreciar as tendências do mundo inteiro. Temos aí a multimarca, as marcas multinacionais, né? Então, tem os aspectos contra e a favor. Você pode se conectar do mundo dentro da sua própria casa. Tem na internet, você negocia o mundo todo. E tem também os contras, né? E vamos lá. Chegamos aqui ao final com a mensagem para vocês. O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Um Feliz Natal para todos. Muito obrigado por acompanhar, né, por esse período, por esse tempo que todos nós passamos e estamos passando ainda esse caminho cheio de pedra, de espinhos, mas tenho certeza que Deus vai nos permitir, né, vai abrilhantar com novos tempos, como tem aí na nossa mensagem. Agradeço a vocês por ficar esse ano, né, virtualmente, remotamente, conosco, com esse projeto, para vocês não se sentirem tão distante dos estudos. Muito obrigado quem conseguiu, né, essa vitória. É vitorioso, digno de aplausos, porque chegado ao final é muito gratificante, né? E vamos pedir a Deus que logo passe logo isso aí para todos nós estarmos na escola, não conversando pessoalmente, e não assim virtualmente, mas estar ali no dia a dia vendo cada um, certo, galera? Um bom e feliz Natal e que Deus, o nosso bom Deus, nos permita, né, logo voltarmos. Até a próxima, se Ele nos permitir.